Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Tiago, acho que todos me conhecem. Hoje nós estamos na responsabilidade de lecionar sobre a lição 9. Vou abrir aqui o arquivo para vocês. E a gente vai começar a nossa aula. Bem, meus amados irmãos, deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui um pouquinho. Eu estou aqui no Nordeste, né? Vim visitar a minha família, a família da minha esposa. Tirei alguns dias de férias do trabalho, mas temos o compromisso de cooperar também na EBD. Então, ficamos na responsabilidade de trazermos mais uma lição de número 9. A lição de número 9 trata acerca da volta de Eliseu a Gilgal. Essa lição está programada para o dia 30 de agosto. Estamos gravando hoje, dia 29 de agosto. Então, primeiramente eu gostaria de ler o fundamento, que diz assim: porém ele disse, trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. 2 Reis 4, 38 ao 40. O versículo 38, vamos ler a leitura oficial da lição, que diz assim: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nesse final do versículo 39, que depois a gente vai dar uma ênfase a isso aqui, ó. Porque não as conheciam. Porque não as conheciam. Então, observe bem isso aí na palavra, tá? Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo ele daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela, não puderam comer. Bem, meus irmãos, como vocês sabem, nós aqui da Assembleia de Deus de Águas Claras, Ministério Internacional do Guará, para a classe de adultos, a lição desse trimestre está tratando sobre Elias e Eliseu, dois profetas que têm bastante destaque aí no Antigo Testamento. E essa lição em específico trata da volta de Eliseu a Gilgal. Então, Eliseu, nesse momento, ele realiza alguns milagres que nos trazem também alguns ensinamentos. Então, o comentarista da lição, ele traz alguns ensinamentos trazidos por essa palavra e a gente vai acompanhar isso hoje. Quais foram esses milagres e o que esses fatos ocorridos eles nos trazem de lição espiritual. Aqui na leitura diária, que em tese seria para vocês lerem um dia de cada vez, cada leitura dessa, e meditando ali e se alimentando da palavra de Deus. Se você não tiver tempo, se não dá para incluir na sua leitura devocional cada um desses versículos, que bom seria que fosse dessa forma, mas tire pelo menos um dia ou dois para você fazer um estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, principalmente a leitura diária, que você vai conseguir se inteirar do tema. Geralmente as leituras diárias elas já lhe deixam a par do que vai acontecer na lição e de quais seriam os textos.
Só ajeitar aqui. Quais seriam os textos para a lição, os textos mais importantes aí em destaque. Então, na segunda, nós temos aqui 1 Reis 4:38, é necessário cautela e cuidado com aquilo que nos é oferecido. Tudo isso baseado na leitura feita em 1 Reis 4:38. A terça, presentes sagrados, enfim, tudo deve ser consagrado em oração, mesmo quando ofertado por alguém com boas intenções. E aqui eu abro um parênteses, é muito interessante essa questão, que tem um ditado aí no mundo que diz que achado não é roubado. Esse ditado é do mundo e é fictício, literalmente, certo? Porque nada, se você procurar, vai ter dono, certo? Vai ter dono. E temos aí exemplos de pessoas até que não professam a fé cristã, que dão bons exemplos. Por exemplo, com pessoas que acharam malotes de dinheiro em aeroporto e foram devolver. O próprio Código Civil, o código que rege as relações privadas, ele prevê em um dos seus artigos que aquilo que é achado deve se dar para a autoridade, ele define lá a autoridade e, claro, a pessoa vai ter uma recompensa por isso. Ah, eu achei uma mina de ouro. Vai ter alguém que... Hoje, todo o aparato normativo resguarda isso aí, tá? Então, esse negócio de que caiu dinheiro na minha conta e eu não sabia quem era, foi Deus que mandou, tenha muito cuidado com isso, tá? Isso aí, procure saber o que é de Deus e o que não é. Isso aí, se algo caiu na sua conta e você não sabe de onde veio, procure saber de onde é, tá? A gente deve receber aquilo que é justo e honesto por aquilo que trabalhamos. Ok? Esse também é um princípio bíblico. Então, pulando essa parte aqui, quero destacar só aqui a leitura de sexta. O crente prudente não come qualquer coisa que vê. Isso aqui é interessante. E a comida, não só no sentido físico, aqui também tem um sentido espiritual. Porque se você for comer tudo que você vê, primeiro, gula também é pecado. Muita gente não se lembra disso, mas a gula também é um dos pecados capitais, né? Ocorre também que isso no mundo espiritual é muito interessante, porque muita gente está se alimentando de muita coisa que não conhece. Muita gente tem comido e bebido em fontes que não são confiáveis. Hoje aí, com acesso à internet, nós podemos ter acesso a um mundo de informações. E nós, como crentes, devemos escolher bem, termos o princípio, o filtro da palavra de Deus. Isso pode nos contaminar. Eu vou dar só um exemplo. Por exemplo, a questão os nossos olhos, tem até um autor, um poeta, que ele diz que os nossos olhos são a porta de entrada da nossa alma. A própria palavra de Deus vai nos alertar contra isso. Então, os olhos são a janela da nossa alma. O salmista diz, não porei coisa má diante dos meus olhos. Isso de se alimentar está muito relacionado ao que eu escuto, ao que eu vejo. Então, a questão é que eu tenho que escolher bem o que eu vou me alimentar. Não só fisicamente, mas nesse contexto espiritual, nós devemos nos alimentar de coisas que agradem a Deus. E como eu posso filtrar isso? Como eu posso passar no prumo? Pela palavra de Deus.
o filtro é a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos dar o discernimento. Mas a palavra de Deus foi nos deixada para termos esse filtro, para termos esta direção. Então, o objetivo geral, aprender que Deus trabalha como quer e os métodos usados por Eliseu certamente seriam ignorados ou repudiados nos dias de hoje. O objetivo específico, aprender que Deus pode usar e usa hoje quem Ele quer, desde que o vaso esteja dentro da vontade dele para ser usado. Então vamos aqui, introdução. A panela era um grande caldeirão feito de cerâmica para cozinhar alimentos para um número grande de pessoas. Se o homem de Deus não tivesse realizado o seu 8º milagre através do poder de Deus, colocando farinha na panela, muita gente teria morrido. Olha, eu nunca ouvi dizer que uma comida venenosa, você colocando farinha, você vai matar esse veneno. Isso é um milagre, irmãos. Isso aqui é um milagre. Só o homem de Deus, só uma pessoa direcionada por Deus faria isso. E aí eu não quero entrar no mérito de o que a ciência diz, o que a razão diz, porque muita coisa a ciência ainda não vai explicar hoje. Eu acho um pouco perigoso nós nos apegarmos só ao que a ciência fala, porque a ciência vai ter um limite. A ciência muitas vezes vai afirmar o que os fatos já dizem. A verdade está posta. Que Deus criou o mundo, que Deus criou todas as coisas. A ciência também está aí para afirmar isso. Quer queira ou quer não, alguns duvidem ou não. Há muitos cientistas e há uma grande parte dos cientistas que comprovam isso. Mas eu me apegar à verdade da ciência, eu me distancio da fé. A fé é o quê? Aquilo que os olhos não veem. Eu não vejo fisicamente, eu não vejo concretamente. Aquilo está dentro de mim, porque algo criou em mim. É pela fé em Cristo que eu creio na vida eterna. É pela fé em Cristo que eu creio em Deus. Certo? Então, só abrindo esse parênteses aí, já fechando, vamos para o primeiro tópico. Cuidado com aquilo que é oferecido. Isso aqui é bem interessante. Uma sopa horrível, o autor da lição descreveu. Recuse-se comer comidas estragadas, pois tem muitas comidas, abre parênteses, ensinos ruins por aí. Aos nossos olhos parecem maravilhosos, mas não se engane, porque o inimigo de nossas almas não coloca nada feio ou aparentemente ruim. Se você for um masterchef na culinária de Deus, logo olhará e verá o mal, ou seja, se andares na presença de Jeová, dos exércitos não cairás nos laços do inimigo. Então isso aqui eu já tinha falado, cuidado com o que você anda se alimentando, escolha bem os alimentos que você vai comer, isso relacionado, claro, não só à nossa vida física. Uma pessoa que vive, por exemplo, comendo sorvete, doce, claro, isso é muito bom, de forma regrada, uma vez ou outra. Mas uma pessoa que vive comendo coisas que não fazem bem à saúde, que só nos trazem um deleite momentâneo, mas não nos traz uma saúde mais plena, isso é prejudicial. Uma pessoa, quando tem uma doença, hoje o conhecimento tem mostrado, né, a ciência hoje comprova que uma pessoa com um corpo mais saudável, a imunidade dela é muito melhor. Uma pessoa que se alimenta melhor, uma pessoa que pratica uma atividade física regular, que tem uma alimentação regrada, ela provavelmente ela vai viver mais, ela vai ter uma vida mais livre de doenças. Claro, há consequências do pecado, todos nós temos, mas nós temos também que fazer a nossa parte.
Já no mundo espiritual, os alimentos que nós comemos também dizem muito de quem somos. Então, aquilo que nós nos alimentamos, comemos ou bebemos espiritualmente, as fontes que nós buscamos dizem muito de quem nós nos tornaremos. Então, continuando aqui, recuse-se de entrar pela porta larga que leva o crente à perdição. Satanás coloca todo tipo de comida estragada na frente de quem está com fome. Mas se estiverdes com fome, tens o pão do céu para comeres e assim terás vida em abundância. João 6, 52 ao 54. Isso é interessante porque nós temos o caminho. E o próprio Cristo, ele diz que ele é o pão da vida. Se alguém tiver fome, venha a mim, eu vou lhe saciar. E o próprio Cristo fez questão de as multidões que o seguiam, ele fazia questão de não deixar essas pessoas com fome, a fome física mesmo. Mas a fome que Jesus matou, além da física, foi muito mais a fome espiritual. As pessoas eram sedentas, assim como são hoje. Eu vejo, e eu creio que vocês também podem observar isso, as pessoas estão muito sedentas, as pessoas precisam ouvir uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra que lhes traga o arrependimento e que os traga de volta a Cristo, aqueles que se distanciaram. As pessoas estão doentes emocionalmente, as pessoas estão feridas, precisando de uma cura espiritual. Então, nós temos o caminho, nós sabemos por onde ir, então nós devemos também dar de graça aquilo que recebemos de graça. Então, o autor da lição traz aqui outro milagre de Eliseu, 100 homens e 20 pães. Esse relato muita gente já conhece. Assim como Jesus, o autor vai dizer que Eliseu também multiplicou. Jesus fez esse milagre também da multiplicação dos pães. Eliseu, ele tinha 20 pães de cevada e mandou dar ao povo para o povo comer, né? Para que eles pudessem comer. O servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Na realidade, 20 pães dariam para 4 homens e 96. Como é que ficaria, né? É um grande milagre. Lembrando que esse pão aí, de cevada, acho que vocês já viram em algum documentário, filme ou em algum jornal, as pessoas até hoje no Oriente Médio, lá em Israel, naquela região ali, elas ainda comem um pão parecido com esse, né? Um pão de cevada sem fermento. Esse ventilador está me fazendo mal. E não é esse pão que a gente come aqui com fermento, um pão grande. É um pão fininho, então um pão pequeno, fino. E vamos considerar homens, o homem daquela época, né? Que era na sua maioria guerreiros, homens que trabalhavam de forma braçal, então tinham que se alimentar de uma forma mais abastada, vamos dizer assim. O 10º milagre de Eliseu. Esse milagre é muito interessante e nos traz muitas lições. Já estamos caminhando aí do meio para o fim da lição. Naamã era um grande homem diante do rei da Síria. Ele era chefe do exército da Síria e tinha adquirido muita confiança com o rei, quando, por seu intermédio, deu livramento aos sírios. Só que Naamã, como vocês conhecem a história, Naamã era leproso. Só que quando Naamã ele consegue derrotar as tropas de Israel e ele leva uma parte do povo para a Síria com ele, ele leva uma menina, uma escrava, para servir a sua esposa. E aqui no segundo tópico vai dizer a menina prisioneira. Então, aqui traz muitas lições, inclusive aí
quem prega ou quem já pregou deve ter pregado já sobre esse tema. Eu também já preguei sobre essa menina prisioneira, falando dos anônimos, porque Deus, ele não usa, as pessoas pensam que Deus vai usar quem é famoso, somente quem tem um nome reconhecido. Não. Olha o exemplo dessa menina, olha o exemplo daquele menino que levou os pães e os peixes aos discípulos. Então, Deus é especialista em usar anônimos. Deus mostra que o Evangelho e a glória de Deus estão bem mais acima do que nomes. E o que me chama a atenção é que essa menina, apesar de ter sido levada como escrava, como serva daquela mulher, ela não levou o rancor consigo. Talvez no início sim, mas como uma pessoa transformada por Deus, que seguia os seus mandamentos, que seguia os princípios de Cristo, ela se lembrou e ela foi o diferencial nessa família. Ela brilhou, ela foi a luz dentro desta família, ela foi a luz onde havia tristeza. Ela poderia ficar se lamentando o resto da vida, por ter sido levada escrava, por ver seu povo sofrimento, passando por sofrimento, mas aquele que confia em Deus de forma verdadeira, aquele que tem os princípios bíblicos, os princípios de Cristo, ela foi tão fiel que mesmo nessa situação, ela conseguiu amar esse povo, ela conseguiu amar o Naamã, o seu senhor, a sua senhora. Ela não olhou para a sua situação, ela não ficou se lamentando, mas ela foi fiel ao seu Deus. E o nome do Senhor é glorificado por meio dessa menina que se deixou usar, mesmo a Bíblia não revelando o nome, mesmo acontecendo tanta coisa ruim à sua volta. Há coisas ruins que acontecem em nossa vida que no futuro bem próximo podem se tornar boas. As nossas frustrações, os nossos medos podem se tornar um milagre nas mãos de Deus. Acredite nisso. Então, Naamã, chefe de um exército, ouvir essa menina, então, essa menina mostra um grande testemunho, porque Naamã confiou nas palavras dela. E ela disse, se o meu Senhor estivesse em Samaria e ficasse diante do profeta Eliseu, ele o restauraria da sua lepra. Então, logo Naamã falou ao seu senhor, rei da Síria. A menina que é de Israel falou sobre o profeta que cura. De imediato, o rei Assíria mandou carta ao rei de Israel. Ao receber a carta, indignado, ele disse, por acaso sou eu Deus para curar alguém? Pois ele sabia que mesmo sendo rei rico e poderoso, só quem poderia curar era Deus, através do profeta Eliseu. Mas e se Deus não quisesse curar? Então havia também uma preocupação do rei. E ele ficou espantado com o pedido. Mas Deus honra o profeta Eliseu. Deus o honra. Porque quando é interessante que Deus honra o profeta Eliseu para fazer o seu 10º milagre e provar mais uma vez que Deus é o Todo-Poderoso de Israel. Naamã se apresenta diante de Eliseu, com certeza pensando que ao chegar diante dele iria ser bajulado. Porém, Eliseu não foi nem recebê-lo, apenas mandou um recado pelo mensageiro, talvez por Geazi. Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e ficarás limpo. O interessante é que Naamã, a Bíblia vai mostrar, que ele fica indignado. Ora, o que Naamã, pela lógica, esperava? Pela tradição humana. Naamã era chefe de um exército, um poderoso exército da Síria, que recentemente tinha conquistado aquele povo, o povo de Israel. Tinha vencido uma batalha. Mas agora, Naamã estava necessitado, ele era leproso, estava piorando, estava numa situação difícil. Então, na esperança de ter a cura, ele veio para Israel, mas ele esperava ser honrado, ele esperava ser bajulado, ter todas aquelas honrarias humanas. Quem já foi militar ou
já teve em algum meio parecido, ou faz parte de alguma instituição oficial, congresso, legislativo, vamos dizer, o poder legislativo, executivo, sabe quando tem essas cerimônias? Há muitas honrarias humanas. Então, naquela época, claro, tem suas diferenças, mas ele era uma autoridade, um homem que ganhou muitas batalhas. Então, ele esperava ser honrado. E o profeta está num patamar espiritual. Ele não se apega a essas coisas humanas, a essas bajulações, as coisas daqui. Então, o profeta não se vende. Então, o que ele faz? Ele manda só o servo dizer. E o que o profeta disse era o que era preciso. Às vezes, eu vejo homens que se dizem homens de Deus querendo fazer e falar mais do que Deus está falando. Vigia nisso, meu irmão, minha irmã. Ah, porque Deus vai fazer. Hoje eu profetizo para você. Meu amigo, profetiza o que tem na Bíblia. Fala o que tem na Bíblia e será suficiente. Deixa de dizer tudo isso todo dia, a mesma coisa. Porque Deus, quando Ele quer falar, Ele fala. Quando Ele quer usar, Ele usa. Que sejamos o canal de bênção para a vida das pessoas. Mas não podemos estar querendo, de forma utilitarista, usar o nome de Deus para a nossa própria honra. Então, o grande exemplo de Eliseu aqui é que ele fez somente o necessário, o que era necessário, o que Deus revelou para Eliseu, que bastava ele pular no rio 7 vezes. E foi isso que ele disse para o seu servo, e o servo levou o recado. E quando Naamã foi convencido pelos seus amigos lá próximos que foram com ele, que seria melhor ele fazer isso, ele fez e o milagre ocorreu. Ficou com a pele nova, uma pele totalmente restaurada, totalmente curada. Outro fato interessante nesse texto é que Naamã oferece um presente ao profeta. Só que Eliseu, ele não se contamina com as coisas daqui. E como é difícil hoje vermos homens que se dizem pregadores, pregadoras, que se dizem homens de Deus, e quando dizem que vão pregar, cobram um absurdo para pregar. Eu digo, não convidem essas pessoas. Isso não é de Deus. Se fosse de Deus, Jesus e os profetas só pregariam em troca de moeda, em troca de ouro. Ah, mas eu dependo disso. É diferente. Vamos ver quem depende de Deus. Vamos ver quem é o obreiro digno do seu salário, que depende somente disso. E outra coisa, nós devemos ter o necessário para sobreviver, para viver, para cuidar dos nossos e abençoar aqueles que nos odeiam. Paulo, ele nos dá o exemplo de, com suas próprias mãos, ele trabalhar. Se o obreiro realmente não tem tempo para isso, e ele vive, se dedica somente a isso, tudo bem. Mas absurdos de um pregador exigir ofertas que passam da casa dos milhares por uma noite de pregação, irmãos, pelo amor de Deus, não podemos aceitar isso. Esses que fazem isso estão como o Geazi, que aceitou a oferta de Naamã, dizendo que o profeta tinha aceitado, mas isso não é a realidade. Então, vamos aprender com o profeta Eliseu, que não aceitou viver esse materialismo, que não se encantou com os presentes. O milagre de Deus, ele não tem preço. O milagre de Deus, ele não tem preço. Então, vamos aqui, o tópico 3.3, a gente já está encerrando. Eliseu, servo verdadeiramente fiel. Eliseu recusou o presente. O milagre de Deus não se vende. O lema usado de que o obreiro é digno do seu salário é verdadeiro, ou seja, não é uma desculpa bíblica.
Mas é diferente de achar que tem que ser pago para orar na busca de um milagre. Deus abomina esse tipo de movimento em nosso meio. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dá. A Bíblia dá ao obreiro que tem um grande ministério, não tem emprego, não tem tempo de trabalhar, o direito de somente fazer a obra de Deus e viver da mesma. Mas cobrar horrores, como tem muitos por aí andando e fazendo, é muito perigoso. O autor da lição traz aquilo que a gente já trouxe, ok? Então, para concluir, para a nossa edificação espiritual, devemos guardar os grandes testemunhos e milagres que Deus realizou através do seu servo e profeta Eliseu. Deus ainda hoje pode fazer grandes milagres em nossas vidas, porque Ele ainda é o mesmo e será eternamente. Amém? Espero que vocês tenham aprendido na lição. Procurei ser bem objetivo, bem direto nos assuntos, para que vocês absorvam o essencial. O bom é que nós estudemos a lição anteriormente à aula, para nós buscarmos ali, pesquisarmos na Bíblia. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou com qualquer um dos irmãos, ou esse vídeo vai ficar disponibilizado no YouTube. Você pode tirar sua dúvida também nos comentários. Aproveita e se você não segue ainda a gente nas redes sociais, aproveita para seguir no Instagram e no YouTube. Se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações, ok? Para finalizar, eu trago somente uma reflexão. Imagina uma pessoa em situação de rua ou uma pessoa muito pobre e muito humilde que não tem condição de pagar para ir para um evento. Então, como a gente vai fazer eventos que são cobrados, que se cobra para entrar? Nós deixamos de fora essas pessoas que poderiam ter acesso ao Evangelho. Então, eventos para a igreja que são pagos, tudo bem, com raras exceções, isso pode acontecer. Mas e as pessoas que não têm condição? As pessoas que nem tiveram acesso ainda ao Evangelho, elas vão ficar de fora? Então, temos que buscar esse equilíbrio. O Evangelho deve ser gratuito. Ele deve ter acesso ao rico, ao pobre, ao branco, ao negro, de qualquer etnia, de qualquer raça. Então, eu deixo essa breve reflexão. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.